Pastor Alexandre, ele acertou o convite, que bênção. Nem sabia se o senhor ia poder entrar e mandei o convite, uma bênção. Meu Deus, que bênção. A Olha, paz do Senhor, tudo bem com você, paz do Susan? Senhor, que honra estar com você aqui. Quanto tempo, pastor? Muitos anos. Sim, já faz tempo, desde a pandemia, não é mesmo? Sim, desde 2021. Como é que você Muito está? Como é que feliz. está a família? Amém. Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo debaixo da potente mão do Senhor e caminhando sempre, né? Glória a Sempre, Deus. sempre na luta. Uma vida do cristão não é sem luta, né, pastor? Você sabe. Ah, nós somos movidos a desafios Sim, diários. E o sim. mais interessante nisso tudo, Susan, é que Jesus Cristo já nos avisou que seria assim. Porque o que ele nos Verdade. garantiu não é que nós teríamos facilidades. É verdade. Pelo contrário, Em- ele disse: no mundo passais por aflições. Aliás, ele começa dizendo assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais Paz. paz em mim. É No verdade. mundo passais por aflições, É mas verdade. tende bom Bom ânimo, ânimo. pois eu Eu venci. venci. E o que ele nos Aleluia. garantiu? No finalzinho do Evangelho de Mateus, ele nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos É séculos. verdade. Muitas vezes existem pessoas que se esquecem dessa garantia que Jesus nos deu de que estaria conosco. É E eu fico verdade. muito grato ao Senhor, porque nas horas mais difíceis, nos momentos de maior aflição, veja, você falava acerca da escolha que fazemos muitas vezes, que nós continuamos muitas vezes agindo como aquelas pessoas que condenaram Jesus. Sim, sim. Agora, o interessante é que quando Jesus foi condenado, Susan, ele ficou só. É. Nossa, é forte. Porém, ele não nos deixa Não. sozinhos. Ele, pelo contrário, o salmista ele Meu, escreve uma palavra é que forte. move o meu coração. Ele diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Susan, eu creio que a maior bênção de servir a Deus é não estar só. No Meu Deus, é verdade. momento mais delicado, ou quando nós costumamos dizer, quando o bicho pega, ele está conosco. E o É. salmista, Davi, ele coloca isso de uma forma tão especial. Davi, um homem segundo o coração de Meu Deus, ele vai Deus. escrevendo no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, Uhum. de nada tenho falta. Ele é que me faz repousar em pastos verdejantes. Ele é que me guia mansamente às águas tranquilas e que refrigera a minha alma. Olha Meu que interessante, no verso 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A grande vitória que nós vivemos na presença do Senhor é podermos dizer: ah, o Senhor está comigo. Meu Pai. Mesmo que Aleluia. eu Que esteja palavra. enfrentando lutas, É queridos, verdade. Jesus passou pelo pior. É Quando ele verdade. clamou, nós estamos em plena sexta-feira da paixão de É. Cristo. E na sua crucificação, ele bradou e ele disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ou seja, Deus, Deus meu meu, Pai, por que que me me abandonaste. desamparaste? Meu Deus, que Jesus ficou forte. sozinho, porque Uhum. o Pai, por um instante, teve que virar o rosto por causa do pecado que estava sendo tomado sobre a vida de Jesus Cristo, Meu o Deus, nosso pecado, que que ele palavra. estava ali pagando o preço na Sim, cruz. E ele esteve só. sim, Sabe para quê? Para sim. que eu e você não precisássemos estar sós. Meu Pai.
Basta que nós Aleluia. ergamos os nossos olhos. O próprio Aleluia. salmista escreve no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não estou sozinho, eu tenho socorro. O próprio Deus, através do seu profeta, ele diz, Aleluia. clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia. O próprio Deus, ele garantiu, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Meu E lá em Jeremias ele continua dizendo, eu serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. É a presença dele que muda a nossa história. É a Aleluia. presença Aleluia. Que dele, palavra. seja na Europa, seja no Brasil, seja na América, seja na Ásia, seja na África, seja nos confins da terra. A presença do Senhor é que muda a minha história. Aleluia. A presença do Senhor é que transforma a minha vida. Aleluia. A presença do Senhor é que me renova, que me fortalece, que me capacita e que me faz vivo como alguém que tem uma promessa. Aleluia. Na madrugada passada, eu falava acerca de promessas, Susan, porque nós precisamos nos apegar às promessas que Deus tem sobre cada um de nós. É forte. Existem promessas que são diretas, objetivas e que estão escritas na palavra de Deus, mas sim. existem aquelas que são pessoais, existem aquelas que são particulares, existem aquelas que Deus fez para você, existem aquelas que Deus fez para mim, existem aquelas que Deus ministrou sobre a vida do bispo Marco Ferreira. Existem promessas que Deus trouxe para cada um de nós de forma objetiva, clara e específica, e nós precisamos nos lembrar. E eu quero, nesta sexta-feira, tão especial para os cristãos, dizer a você que nos ouve, seja na Europa, seja aqui no Brasil, seja em qualquer canto deste mundo, aonde esta transmissão alcance, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Meu Deus. Não perca a sua esperança, porque sobre a sua vida existe uma promessa. Aleluia. Quando Deus fala com Abrão, ele fala assim, Abrão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu serei contigo, em ti e na tua descendência, eu farei abençoadas todas as famílias da terra. E eu te pergunto, Abrão, quando saiu da terra de Ur, dos caldeus, ele saiu com o quê? Ele saiu com uma promessa. Deus não deu a ele um endereço. Deus não deu a ele uma localização no GPS. Deus não deu a ele um destino, um nome de cidade, de país ou de nação. Deus deu a ele uma promessa. Vá e eu serei contigo. Vá e eu te abençoarei. Vai e eu serei aquele que vai adiante de você, porque você tem a minha promessa a se cumprir sobre a sua vida. Mas muitas vezes, meus amados irmãos e irmãs, parece que a promessa tarda a se cumprir. 24 anos se passaram desde que Abrão e Sarai saíram da terra dos caldeus. E talvez, em diversos momentos, conhecemos a história de Abraão, sabemos que houve ainda aquela situação em que ele gerou um filho com Agar, com a serva da sua esposa, a egípcia Agar. Houve aquela situação em que muitas vezes Abraão questionou a Deus, mas Senhor, como será isso? Até que o anjo do Senhor vem a Abraão, ali entende-se ter sido uma teofania, o próprio Deus se revela a Abraão e ele entra, e ele chega a Abraão e diz, eu vou cumprir a minha promessa. E Sara, ouvindo ali da porta da tenda, ela começa a rir. E então, o Senhor pergunta a Abraão, por que a sua esposa riu? Dentro de um ano, você terá em suas mãos um filho que eu lhe prometi. Mas já haviam se passado 24 anos. A essa altura, sim, porque quando Abraão sai da terra de Ur, ele tem 75 anos de idade. E nesse momento ele já está com 99 anos e sua esposa com 89. A própria Sara, ela
diz, mas como será isso? Eu já estou fora do costume das mulheres. Abraão, meu esposo, já está amortecido pela idade. Olha, para Deus não importa se você está amortecido pela idade. Para Verdade. Deus não importa se você já não está mais no costume de gerar, no costume das mulheres, ou seja, Sara, em outras palavras, estava dizendo, eu estou na menopausa, eu não posso mais dar à luz. A palavra do Senhor é superior a quaisquer barreiras Aleluia. e Em nome de limitações Jesus. humanas. Não se esqueça da Aleluia. promessa. Quando Abraão estava prestes a desistir, Deus vem e fala com ele, sai da sua tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se é que as pode contar. Meu Assim será a tua descendência. forte, Toma Deus. tão somente a promessa em suas mãos. Só que tem um detalhe, sim, de verdade, 1 ano depois a promessa se cumpriu. Mas quando aquele jovem Isaac, um menino tão desejado, tão esperado, tão ansiosamente projetado pelos seus pais, ele atinge a idade ali, a pré-adolescência, Deus fala de novo com Abraão, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e oferece-o a mim em sacrifício. Queridos, quando você tem uma promessa, não quer dizer que você vai viver facilidades. Quando você tem uma promessa, não quer dizer que você vai andar simplesmente na plenitude de todas as vitórias, de todas as bênçãos, e tudo vai ser favorável e tudo lhe irá bem. Não, não, não. Entenda uma coisa. Muitas vezes pessoas que não entendem a promessa que carregam, entregam ao Senhor qualquer coisa. Deus não queria de Abraão qualquer coisa, ele queria o que ele tinha de melhor. Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Mas, Senhor, não é a promessa que tu mesmo me entregaste? Sim, agora você a devolverá a mim, para que você saiba que eu sou na sua vida. Pegue a sua promessa e a consagre a mim. Pegue aquilo que eu te dei e ofereça no altar. Suba um monte, carregue o seu filho à minha presença e o ofereça em holocausto. Coloque-o diante de mim. E então Abraão, sem dizer isso a Sara, porque senão certamente a mãe não deixaria, ele pega o seu filho, ele pega os seus servos, ele pega o animal para carregar a bagagem e ele inicia uma jornada de 3 dias em direção a Moriá, em direção ao monte do sacrifício. Meu Deus. Eu fico imaginando, Susan, 3 dias é muito tempo para desistir. Bispo Marco, 3 dias é tempo demais para você pensar e voltar atrás. É verdade. Foi uma jornada de 3 longos dias, caminhando em direção ao altar de Deus. 3 dias caminhando em direção à entrega. Mas espera aí, Susan, Bispo Marco, é a promessa, Isaac é a promessa, mas a promessa, até a promessa é do Senhor. Meu Deus. Romanos 11:36, Paulo escreve dizendo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E o que é que você está fazendo com a promessa que Deus te fez? O que é que você está fazendo com a promessa que Deus te deu? E eu posso inclusive trazer aqui a palavra promessa como ministério. O que é que você está fazendo com o ministério que Deus te deu? O que é que você está fazendo com aquilo que Deus confiou às suas mãos? Povo de Deus, é tempo de entregar no altar aquilo que pertence ao Senhor. Aleluia. E Abraão chega ao pé do monte, depois de 3 dias. E ele diz aos seus servos, ficai aqui. E esta palavra toca o meu coração. Eis o porquê aquele homem é tido como pai da fé. Ele disse, ficai aqui, porque eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Meu pai. Mas espera aí, não era para matar o menino no alto do monte? Só que Abraão cria. Acima de todas as coisas, Abraão cria que Deus podia trazer até, se necessário fosse, o seu filho de volta dos mortos. Meu
Você que está jogando Deus. o seu ministério na lata do lixo. Você que está pegando o seu chamado e jogando fora. Saiba que Deus pode trazer dos mortos aquilo que está despedaçado para a vida. Faça como Ezequiel, no capítulo Jesus. 37. Acaso esses ossos podem viver? E o profeta responde ao Senhor: Senhor, tu sabes. Meu E Pai. Deus diz a ele: então profetiza. Profetiza. Aleluia. Abraão já estava ali profetizando: nós vamos voltar. Eu vou subir com o meu filho, mas eu voltarei com o meu filho, porque Aleluia. ele é a promessa que Deus me fez. Santo é o Senhor. Mas a sua promessa, muitas vezes você será colocado à prova. Meu Deus. Muitas vezes você será questionado. No meio do caminho, subindo aquela montanha, o jovem, o menino, curioso, como toda Aleluia. criança, ele fala: papai, eu vejo aqui a lenha, eu vejo aqui o fogo, eu vejo Meu aqui o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Oh, aleluia. E então Abraão dá a resposta que ecoa pelos séculos até os dias de hoje: o Senhor proverá. O Senhor proverá para si o cordeiro para o sacrifício. E tendo chegado no alto da montanha, Abraão começa a empilhar as pedras e preparar o altar, onde ele deita a lenha. E então ele pega o seu filho, o amarra e o coloca sobre o altar. É Meus forte. irmãos, existem muitos homens e mulheres de Deus que estão nesta situação, colocando diante de Deus a sua oferta, a sua entrega. Verdade. Não tenha medo, porque o Senhor proverá. E Abraão coloca seu filho sobre aquele altar de pedras, sobre a lenha. E ele pega o cutelo. E quando ele está prestes a desferir o golpe, o Senhor brada dos céus: não faças nenhum mal ao menino, porque agora sei que temes a Deus. Sabe qual é a palavra que toca o coração de Deus? É a entrega. Quando É. você entrega, Deus se move. Quando você entrega, Deus brada. Quando você Aleluia. entrega, Deus Glória a responde. Deus. Agora, Aleluia. somente agora, depois de todos esses anos, Abraão, em que tenho andado contigo, só agora eu sei que temes a Deus, porque não me negastes teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Então Abraão olha para o lado e ele vê um cordeirinho ali, enroscado num arbusto. E se Aleluia. cumpre a palavra que ele disse a seus servos. Jesus. Ele Aleluia. adora a Deus com um menino Meu e desce e Deus. volta para casa. Meu Pai. Aleluia. Lembre-se das promessas. Aleluia. Susan, lembre-se das promessas de Deus sobre a sua vida. Meu Deus. Lembre-se das promessas de Deus sobre a sua casa. Aleluia. Lembre-se das promessas de Deus sobre o seu ministério. Aleluia. E lembre-se das promessas do Senhor sobre o seu chamado. Aleluia. Santo, santo, O santo. Senhor tem esperado, sim, a sua entrega, a Meu sua Deus. oferta no altar de Deus, o seu Isaac. É o Santo Deus. Muitas vezes você tem indagado e perguntado ao Senhor: Senhor, por que é tão difícil? Meu Deus. Por que é tão pesado? Por que é tão doloroso esse processo? Meu Deus. Santo Deus. Você tem perguntado isso ao Senhor: por que esse processo tem sido tão doloroso? Tantas Meu lágrimas, Pai. tantos questionamentos, tantas incertezas e muitas vezes até medo, na Jesus. insegurança de saber se está no caminho certo. Lembre-se das promessas e da Aleluia. sua entrega
Porque no Aleluia. momento em que apresentares ao Senhor o teu Isaac, o Senhor dará a voz vinda do alto, dizendo: não temas. Agora sei que temes a Deus. E porque tu não me negastes, também eu não te negarei Santo, aquilo santo, santo que é o tens Senhor. clamado ao Senhor. Então, somente complete a tua entrega, a qual tens feito com sinceridade nos últimos anos, na presença do Senhor. Aleluia. Complete a sua entrega. Sim, este ponto que tens indagado ao Senhor nos últimos meses. Meu Deus. Esse questionamento que tens pedido uma confirmação ao Senhor. Meu Deus. Complete a entrega. Não tenha medo de andar sobre as águas. Meu Deus. Não tenha medo de sair da zona de conforto, porque o que faço contigo não é natural, mas o Senhor se move no sobrenatural. Aleluia. Saia do barco Glória, e venha andando por sobre as águas. Caminhe pela fé e verás o poder de Deus se movendo na sua vida. Assim como tens perguntado, Senhor, o que mais falta para que se cumpram as promessas? O Senhor dos Exércitos é quem te diz: olhe tão somente para aquilo que coloquei em tuas mãos. Não tenhas medo. Olhe para aquilo que coloquei em tuas mãos, porque sou eu, o Senhor, que te capacito. Sou eu, o Senhor, que te dou forças. Eu te esforço e te ajudo e te sustento pelas tuas mãos. Ninguém te poderá resistir quando estiveres na minha presença. Dar-te-ei autoridade para falar com principais e importantes e serei contigo. Colocarei as minhas palavras em teus lábios e por autoridade dos céus falarás aquilo que colocar em tua boca. Olhe tão somente para o alto. Lembre-se das promessas. Não temas. Não digas que não é capaz. Não digas que não podes. Não digas que tens tão somente pouca idade, pouca experiência, pouco conhecimento, pouca formação, porque eu sou o que sou e não preciso de predicados, qualidades humanas. Sou maior e escolho a quem quero, dou a quem quero, faço com quem quero e chamo a quem quero, sim, para confundir os sábios e entendidos desta terra. Meu Deus. Lembre-se das promessas que fiz para a tua vida, ainda na tua mocidade. Eu não mudei os meus planos, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não volto atrás. Eu não quebro a minha palavra. Tudo aquilo que te prometi, os sonhos que te dei, os sonhos do meu coração que compartilhei contigo, eles se cumprirão no tempo do Senhor. Então somente erga a cabeça. Então somente tome posse, porque hoje renovo a minha unção sobre a tua vida. Aleluia. Chegastes a este lugar hoje, dizendo: Senhor, talvez seja esta a última vez, porque já não tenho mais forças para continuar. Eis que eu sou aquele que renova as forças. Aleluia. Eu sou aquele que renovo a unção e derramo óleo fresco. Eu sou aquele que capacito e que chamo pelo nome. Eu tenho te chamado pelo nome em meio às nações do primeiro mundo, do velho mundo, onde te coloquei e para onde te enviei. O teu nome, sim, tenho te chamado pelo nome e te colocado em meus braços. E quando pensas que tens estado só, tenho carregado, tenho segurado e tenho te levado no colo. Não
olhe para ti mesma, pois em tuas mãos repousa a minha graça, a minha Aleluia. unção e a minha Aleluia. Eu tomo bênção. posse em nome de Lembre-se Deus. das promessas. Eis que coloco sobre as tuas mãos a autoridade. E quando tocares em pessoas, milagres, sinais, prodígios e curas acontecerão. Demônios serão lançados direto para o inferno. E Santo tu Deus. serás, de maneira sobrenatural, um estandarte do meu reino neste lugar. Santo, Então, santo é o Senhor. somente A ti creia honra e e toda glória. não mais duvides do que tenho para ti. Meu Deus. Esta é a resposta ao que tu me pediste. Tu me pediste uma confirmação. Tu Meu me pediste Deus. um sinal Meu numa oração particular, ajoelhada ao lado do teu meu leito. Quando Deus. tu orastes, tu mesma dissestes, creio que o Senhor não está me ouvindo. Eu ouvi cada palavra que Aleluia. tu disseste, Aleluia. assim como tomei como um cheiro suave cada lágrima que derramastes. Não Aleluia. Santo Deus. temas, pois a tua oração foi ouvida. E Aleluia. eu, Glória, glória, em glória. direção a ti, caminho e me apresso em cumprir as minhas promessas. Meu Deus. Sim, tudo que tens achado que tem sido tão devagar, agora será num ritmo diferente e irei me apressar em Santo, cumprir. santo, E tu te santo. surpreenderás, mas te lembrarás deste dia em que falei contigo abertamente em resposta ao clamor do teu coração. Creia, receba, Santo, tome santo, posse Senhor, e eu se tomo posse, prepare Senhor. para viver ainda este ano coisas novas, as quais sequer és capaz de imaginar. O teu nome Santo, já tem sido um motivo de muita discussão no mundo espiritual, pois o inimigo sabe o que tenho contigo. E ele aleluia. tem se levantado com fúria. Lembra-te quando recentemente houve um atentado contra ti? Eu, o Senhor, te guardei. Eu te preservei. E Aleluia. disse a Satanás: não podes tocar, porque me pertence. Aleluia. Não temas. Sou contigo Eu creio. por onde quer que Em nome de fores. Jesus. Aleluia. Receba Santo, a santo, minha paz. Senhor. Só Eu recebo eu em tenho nome paz de para Jesus. dar e a dou a ti Em nome de nesta Jesus. noite. Em nome do Receba Senhor com Jesus. Eu alegria em teu recebo coração em nome de e Jesus. caminha na E minha tomo presença para posse. viver aquilo que Aleluia. te amei e que te escolhi para viver. Aleluia. Filha minha, seja aquilo que tu nascestes para ser. Aleluia. Seja aquilo que tu nascestes para ser, e eu serei contigo por onde quer que Aleluia. fores. Esta Santo, é a minha santo, palavra. santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu não tenho como falar. Eu tô anestesiada, para falar a verdade, porque tem quantos anos que a gente não se fala, pastor? Uns 3, 3 pelo menos. anos. 3 anos que a gente nem curte, não tem nem contato nenhum. Você não sabe nada da minha vida. E assim como a primeira vez que o senhor trouxe a palavra, que é em 2021, aqui na live, né? Foi tão impactante como está sendo hoje. Meu Pai, confirmação de Deus, é Deus na sua vida demais. Eu não tenho como descrever, entrar em detalhes, porque eu não posso entrar em todos os detalhes, mas o Senhor sabe todas as coisas. E as pessoas que estão aqui para confirmar e edificar, né?
que és verdadeiramente um homem de Deus. Essa palavra é dos céus. Muito, muito. Eu recebo em nome de Jesus que o Senhor continue te abençoando, pastor Alexandre, com toda sorte de bênção, te usando como esse canal Amém. de Deus que você é, guardando a tua saúde, homem, guardando a Amém. tua mulher, a tua casa, teu matrimônio, tudo Amém. aquilo que você tem colocado nos pés do Senhor, teu ministério, em nome do Senhor Jesus, que Ele possa te mover de lugar, que Ele possa te colocar. Pastor, eu não sei porquê, mas Deus me mostra você. Deus está tocando na sua saúde, tá? Ele Amém. está restaurando a sua saúde. Glória a Eu não sei, Deus. mas o Senhor sabe todas as coisas. Ele tem colocado, Ele está colocando. Coloca as suas mãos assim e receba em nome do Senhor Jesus. Ele Amém. está colocando a mão na ponta da cabeça, a ponta dos seus pés. Ele está limpando o teu sangue, meu Deus. Glória a Deus. Deus de Israel. Ele está tocando no teu coração. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele está, Aleluia. meu Deus, ele está andando em todo o teu organismo, ele está fazendo uma limpeza, mas ele falou claramente que está tocando na tua saúde, está Amém. restaurando, te fortificando, te trazendo vida, trazendo renovo, forças, que há dias que você falava, Senhor, eu estou sem força, mas pela fé eu profetizo. Assim como Aleluia. Ezequiel 37, a palavra que você entregou, você estava entregando, Deus falou assim, é para ele. Profetiza, Amém. porque a palavra que corta de um lado, corta do outro. E Deus fala para você, profetiza, continua profetizando e usando a sua atitude, ação de fé, orar mais ação. E continue sendo esse canal, esse homem de Deus, que mesmo nem diante das dores, muitas das vezes cansado, enfermo, você fala, Senhor, eu estou cansado, mas eu não vou deixar de buscar o meu remédio dos céus. Amém. Onde tudo te manda parar. Mas aí você fala, não, eu vou continuar, porque enquanto vida eu tiver, eu vou profetizar. Amém. Meu Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Meu Deus. O Senhor é Aleluia. contigo, pastor. Amém. O Senhor é contigo. Muito obrigada. Até aqui me entregou o Senhor. Não posso falar nada que não venha de mim. Amém. Meu Deus. É forte. O Senhor continue te usando. Muito obrigada por ter entrado na live. Se o Senhor quiser continuar aqui conosco enquanto o pastor Marcos vai ministrar a palavra, fica à vontade, tá? Eu estou simplesmente impactada como Deus falou com todos nós, porque eu tenho certeza que o Deus que falou comigo, ele não falou só comigo. Todos que estavam aqui receberam o impacto dessa presença, dessa palavra, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo de Deus tem falado nessa noite. Quem tem olhos que veja. Amém? Em Amém. nome do Senhor Jesus. Todos que estão Glória a aqui, Deus. compartilhem essa live para acompanhar outras pessoas, alcançar outras pessoas, perdão, que possa receber verdadeiramente a palavra dos céus, porque tá queimando. Essa é a sensação que eu estou sentindo. Thaís, tá queimando. Tá forte, muito forte. Agora eu vou passar a palavra para o pastor Bispo Marcos, perdão. Susan, deixa Pastor, só eu compartilhar um último ponto aqui que eu não posso amém. deixar. Primeiramente, confirmar tudo aquilo que Deus revelou a você sobre a Amém. saúde, Amém. certificar para que a sua fé também seja Aleluia. acrescentada e aumentada. Aleluia. Enquanto eu ministrava, eu via um anjo atrás de você, derramando um cântaro de óleo sobre a sua cabeça. E era um cântaro de barro que derramava um óleo denso e escorria sobre a sua cabeça e descia por todo o corpo, trazendo uma unção de autoridade sobre a sua vida. Uma unção de poder, uma unção de renovo, de refrigério,
mas especialmente uma unção de recomeço. Meu Deus. Santo, santo, santo. É o É tempo Senhor. de recomeçar aquilo que Deus tem para sua vida. Oportunamente, como você sabiamente colocou, existem coisas que não se deve dizer publicamente. Oportunamente, podemos compartilhar alguns detalhes a mais, se você desejar. Amém. Eu vou precisar sair porque eu tenho um compromisso na igreja daqui a 45 minutos. Amém. Eu nem ia entrar, realmente eu Jesus. entrei porque na hora que você mandou o convite, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração: entra porque eu tenho uma palavra. Meu Deus. Então, eu obedeci, mas peço desculpas e peço licença para poder me retirar. Vou ficar ouvindo mesmo no carro, dirigindo, Amém. mas a Amém. conexão vai oscilar e se eu ficar na live pode ficar travado, tá bom? Pastor, não tem que se desculpar por nada. Eu que peço desculpa porque eu invadi. Eu falei, eu vou mandar o convite. Se ele aceitar, em nome de Jesus, ele traz uma palavra. Porque eu fiquei muito feliz quando eu vi você aqui. Tinha muitos anos que nós não nos víamos nem em live. E aí eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, o pastor tá aqui. É uma honra ter você. Foi um prazer, sempre uma honra ouvir a sua ministração, né? A sua sabedoria dos altos céus, aprender com você. E eu sou a menor da casa. Então, sempre para mim vai ser sempre a mesma. Pode ser, a gente pode ministrar 10 vezes juntos, para mim vai ser sempre a mesma honra, porque eu vou continuar sendo sempre a menor da casa. Tá bem? Muito obrigada, fique em paz, vá em paz. Depois, se você quiser me chamar no privado, você me chama, tá bom? Fica à vontade. E aí, o Senhor é contigo, vai na paz do Senhor, que o Senhor te acompanhe, te leve em paz no teu destino, te livre de todo mal, tudo que não provenha de ti. Leve você te dando discernimento e sabedoria dos altos céus, e que seja o Espírito Santo do Senhor a ministrar através da tua vida, que eu já sei que é, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, vai na paz do Senhor e muitíssimo obrigado. Shalom. Shalom.